Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui reunidos mais uma vez, para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprender a Sua santa palavra. Cada dia mais e mais, quando abrimos a palavra, ela fala conosco. Quando ouvimos a Sua voz, nos aproximamos mais da presença do Senhor e aprendemos da parte de Deus aquilo que Ele quer que nós façamos para agradar-lhe. Assim como a mulher deve agradar o seu marido, assim nós, como esposa de Cristo, devemos agradar o nosso marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a revelação da palavra veio para que pudéssemos estar casados com Ele, e estando casados, estamos sobre o domínio dEle. E isto é o que a palavra desse dia em que nós estamos vivendo tem nos mostrado. Damos boas-vindas a todos os irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Damos boa-vinda também à irmã Larissa e a sua neném. Seja bem-vinda também, no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus está aí. Oramos por sua recuperação e pela vida dessa criança também, que ela seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família, e na vida da igreja também. Amém? Que o Senhor possa vos abençoar. Estamos felizes com tua presença nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 8. Após a oração, louvor, eu quero ir. E depois não sei porquê. Primeiro Coríntios capítulo 13, versículo 8 nos diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Perdoe os nossos erros, nossos pecados, que havemos cometido por pensamentos, palavras ou ações. Que o Teu sangue foi vertido ali na cruz do Calvário possa nos limpar, nos purificar, para que possamos adentrar ao Santo dos Santos e assim tomar a porção que temos necessidade nesta noite. Ó Deus, que Tu possa partir o pão da vida para nós, que é a Tua palavra nesta noite, nos concedendo a revelação que temos necessidade. Em nome de Jesus Cristo, possas curar o enfermo, libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar? Eu quero ir. Um desejo ardente em mim, ser mais como Tu. Glória a Deus. Um desejo ardente em mim, ser mais como Tu, está aumentando a cada dia. Minha alma cansada está, meu alvo é a perfeição, caminhar em perfeita harmonia. Eu quero ir onde Tu queiras me guiar, fazer
Eu quero ir, quero sentir tua presença, perfeito amor, lançando fora o tempo. Quero sentir. Livraste minha vergonha, me deste parte do teu nome. Teu santo ser está sobre mim. Agradeço por tua graça, me fizeste vencedor. Me rendo a ti agora, meu Redentor. Eu quero ir onde tu queiras me guiar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença em perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Deixei minha razão pra trás, hoje ouço somente a ti, tua voz no profundo do meu ser. Guia-me aonde quero tua perfeita vontade, para que a ti minhas obras eu possa cumprir. Eu quero ir onde tu queiras me guiar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença em perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Deixe tua unção fluir, fazendo minha luz brilhar neste mundo de trevas e pecado. Aleluia. Derrame tua chuva tarde, dá-me fé pra usar teu poder, que eu possa voltar a ti de onde eu vim. Aleluia. Eu quero ir onde tu queiras me guiar, fazer tuas obras, Senhor. Eu quero ir, quero sentir tua presença em perfeito amor, lançando fora o temor. Quero sentir. Eu quero ir àquela mansão preparada por ti, em teu valia, Senhor. Eu quero ir, quero sentir esta grande realidade com toda a eternidade.
Sigamos louvando ao Senhor. Não sei porquê. Porque fora de ti não há nada, né? Glória a Deus. Não sei porquê, Senhor, tu me tocaste. Não sei porquê, em mim tu habitaste. Mas eu sei que é o seu amor por mim. Aleluia, Jesus. Meu coração está agradecido, meu coração está te rendido, contigo sempre quer, Senhor, estar. É verdade, Pai. Porque fora de ti nada desejo,
desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa, porque fora de ti nada desejo nesta terra. Sua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Me livraste da morte, aleluia! Tu me livraste da morte. Tu me deste nova vida. Quebraste a tristeza e me encheste de alegria. Portanto, nunca calarei a te cantarei. Eu te louvarei a Jesus, o Rei, Jesus Cristo, meu Senhor. A te cantarei. Eu te louvarei a Jesus, o Rei. Porque fora de ti, porque fora de ti nada desejo nessa terra. Tua presença é mais preciosa que qualquer coisa, porque fora de ti nada desejo nessa terra. Tua presença é mais preciosa. Verdade, Pai. Que qualquer coisa. Tua presença é mais preciosa que qualquer coisa. Aleluia. Faz um tempo que nós não cantávamos esse hino, né? E me veio de cantar ele porque isto é uma realidade. A presença dele é o que nos importa para cada um de nós. Fora de ti, não há nada para nós. Se tirar a palavra de nós, o que vai restar para nós? Nada, 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 nada. E como a palavra pode ser tirada de nós? Quando permitimos que outrem venha e diga para nós que não é aquilo, que o tempo não é aquele, que isto é para frente ou isto é lá para trás. E nós temos falado esses dias atrás que é desta maneira. O diabo sempre tentará ocultar de você o que Deus está fazendo hoje, o que Deus está requerendo hoje de você. Se ele puder segurar você ali, como nós temos falado nas eras, estamos no topo da montanha, a era da pedra da coroa. Se ele puder segurar você lá na sétima era, ele vai segurar você, com seus argumentos e todas as formas.
Ele vai segurar você lá nos preceitos, no simbolismo, fazendo você dar valor a algo que é símbolo e desprezando o principal, que realmente é a palavra. E como desprezamos a palavra, quando viramos as costas para a palavra. Muitas vezes a pessoa pensa que desprezar a palavra é virar as costas para a igreja. Não. Então você pode virar as costas para a igreja e, no entanto, a palavra está ali, em você. E você não tem virado as costas para a palavra. Você virou as costas para a igreja porque a igreja não segue o que a palavra diz para seguir. Então você, como um livre-arbítrio que Deus tem te dado, como o único responsável por a sua alma, você tem que tomar a decisão certa, que cabe a você quando o Espírito Santo lhe chama para isso. Quando ele não te chamar, não tente fazer algo fora do que o Espírito Santo tenha lhe dito, porque Deus não vai te agradar, Deus não vai se agradar disso. Fazer uma coisa fora da vontade de Deus, o profeta pregou a mensagem, tentando fazer um serviço fora da vontade de Deus, só traz problema. Aparentemente bonitinho a coisa, e aí quando ele falou isso, mostramos por exemplo Sara. Deus havia dado uma promessa que Abraão seria pai de multidão de nação, mas ela era estéril, estava ficando velha, então ela tentou dar um jeitinho para que a palavra do Senhor fosse se cumprir, para que a palavra fosse cumprida. Então ela pegou a sua serva e disse: olha, marido, deita com ela, tem um filho com ela, e aí a palavra vai se cumprir. O que ela arrumou com isso? Só a briga que hoje tem do Ismael e Isaac, a briga lá por terra. Vocês já ouviram uma reportagem dizendo que Israel só se defende. Em média, teve uma noite que foram 800 mísseis que Israel interceptou. Numa noite. Os árabes lançando. Israel desse tamanhozinho no meio dos árabes. Olha a confusão que Sara conseguiu arrumar. Por briga de herança. Então, quando você tenta fazer uma coisa, tentando querer ajudar Deus, não, mas peraí, não é assim, não, fique atrás da palavra. O profeta chegou a dizer: olha, se você tiver que ficar sozinho, ele diz, vai ter um momento que vai ter que ficar sozinho, mas fique de trás da palavra. Não vá defraudar a sua fé, não vá passar por cima do seu testemunho, não vá dar uma característica contrária àquilo que Deus tem falado com você. Em 2021, eu fiz uma declaração aqui do púlpito e eu disse, muitos irmãos lembram, eu disse: olha, irmãos, chegou um tempo que nós vamos ter que avançar, não temos como ficar aqui parado, temos que avançar. Agora, não estávamos falando de mudar de lugar, estávamos falando de avançar na revelação. Irmão Vilmar, os irmãos aqui lembram. Eu disse, vai chegar um tempo, nós vamos ter que avançar. E neste avanço, infelizmente, eu disse isso, Deus já havia me mostrado, infelizmente ficaria pessoas para trás, porque é um paralelismo ali. Israel foi ficando pessoas para trás, eles não foram avançando. Alguma coisa impediu deles seguirem. Não, aqui está bom, aqui já está bom. Mas Deus tinha algo melhor para eles. Não, mas aqui já está bom. Povo que no primeiro problema, na primeira dificuldade, eles olharam para trás do Egito, queriam voltar a ser escravo. Porque lá eles tinham alho, lá eles tinham cebola. E ali no deserto, o que eles iam comer? Olha, a ingratidão do povo. Olha a ingratidão do povo. Então, é mister que isso aconteça. Tem que acontecer, infelizmente. Ninguém vai conseguir evitar isso. Porque Deus está tratando conosco como um indivíduo. É indivíduo, Deus não está tratando como um grupo. Não é grupo, é indivíduo, é você e Deus. Por isso que ele disse que estaria dois numa cama. Seria levado um e deixado o outro. Ah, porque de uma casa só vai um, não é isso que estamos falando, pode ir um casal subir.
Mas o negócio é tão fino, quando, no tocante à revelação, que ele disse que estaria 2 numa cama, seria levado um e deixado o outro. Estaria 2 moendo, seria levado um e deixado o outro. Mostrando, Jesus falando que o que seria como indivíduo. Como você vai aprender álgebra se você não aprende o ABC? Se uma pessoa que não consegue nem entender o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, lá atrás, não consegue entender o fundamento ali, como que ele vai entender terceira puxada aqui em cima? Há um processo, como falamos há esses dias atrás, falamos sobre o processo da adoção. Há um processo que para você conseguir alcançar lá, você tem que passar por este processo. Você não consegue consertar as mínimas coisas? Como que você vai conseguir as grandes? Cada vez que você olha para si, você se vê mais insuficiente. Se você tiver uma visão diferente disso, você não está olhando corretamente. Porque, por mais que façamos, sempre seremos insuficientes para Deus. Sempre seremos insuficientes. Por isso que Ele derramou a sua graça sobre nós. Porque não teria nada que pudéssemos fazer para nos tornarmos dignos. Dignos do quê? De vir diante de uma mesa? Participar de algo que é símbolo? Não. Digno de vir diante daquilo que é real, que é a sua palavra, que é o verdadeiro pão. Quão indignos somos de vir diante dessa palavra aqui, como acabamos de cantar, fora de ti não há nada, não há nada. Quando olhamos para nossa pequenez, e olhando para o que Deus tem nos elevado, irmãos, nós precisamos entender o chamado de Deus para nós. Aonde Deus disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois das eras devem acontecer. Mas enquanto não virmos alguém, um grandão, ou alguém lá, o primeiro que recebeu a revelação falar, não, estamos errados. O ser humano, ele tem uma dificuldade, ele tem que estar se espelhando no outro. E você não pode se escorar no outro, você tem que olhar você e a palavra. A palavra é o espelho e você é o reflexo do espelho. Nós precisamos entender isso. O profeta fala, o ouro, quando eles pegavam o ouro, batia o ouro antigamente, para purificar o ouro, era na batida, era no fogo, batia. Enquanto o ouriveiro não olhava a sua própria imagem, se tornava como um espelho. Ele não parava de bater. Aí o profeta vem e diz, olha, Cristo é dessa mesma forma. Então vem pancada de cá, pancada de lá, problema de cá, problema de lá. Quando você pensa, ai meu Deus, eu não aguento mais, ai meu Deus do céu, Senhor, me leva daqui porque eu não aguento mais de problema. É uma enfermidade, quando levanta é uma outra, é uma coisa, depois de um pouco já cai outra, daqui a um pouco o menino doece, daqui a pouco o marido doece, não, se não é o marido é a mulher, e assim vai, daqui a um pouco é a mãe, daqui a pouco é o pai, daqui a pouco não tem dinheiro, o dinheiro não dá, é problema sobre problema. E aí você começa a murmurar, você não entende que isto é para quê? Tirar a escória, tirar a sujeirinha ali. É aquelas pancadinhas que Deus permite na sua vida. Entendeu? Para quê? Para que Ele possa olhar e refletir a si mesmo em você. Esse é um dos propósitos de Deus. Do tríplice. 3 propósitos. Mas dele se ver em você é um do propósito tríplice. É o que estamos falando aqui nessa mensagem. Que começamos hoje pela manhã. Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz assim, Deus tem tido um tríplice propósito nesse grande mistério secreto. Deus, em seu grande mistério secreto, que Ele tinha antes que o mundo começasse, Ele tem um tríplice propósito nele. O que é esse tríplice propósito? Bem, primeiro, Deus desejou se revelar às pessoas. O que é se revelar? É se fazer conhecido. Então esse é um dos propósitos de Deus. Se fazer conhecido. Você conhece Deus?
Pergunta: você conhece Deus? Você se faz a pergunta mesmo: eu conheço Deus? Ou você pensa que você conhece, ou você diz: eu conheço fulano porque o outro falou para mim. Então você não conhece. Eu conheço fulano. Você conhece fulano? Não, eu sei quem que é porque o fulano falou para mim. Não, você sabe, pode saber, mas você não conhece. Uma coisa é você saber, outra coisa é você conhecer. Conhecer Deus. Você conhece Deus? Aleluia. Segundo objetivo, segundo propósito tríplice, que está nos tríplices de Deus. Primeiro, se revelar a você. Segundo, ter a preeminência em seu corpo. Quer dizer, ele ter totalidade e controle sobre você. Ter a preeminência. Quando Paulo dizia: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso é preeminência de Deus nele. Amém? Ele diz: eu não posso fazer mais o que eu quero. Eu faço o que Deus quer. Porque Ele é que domina a mim. Ele é o meu dominador. Ele é o meu Senhor. O Senhor é aquele que manda. Então esse é o segundo propósito de Deus. E aqui ele vem e nos fala sobre Paulo, um perseguidor da igreja. Mas quando Paulo se tornou um prisioneiro, não quando Paulo foi preso. Paulo se tornou um prisioneiro, mas não quando ele foi preso. Nós estamos falando do prisioneiro de Cristo. E aí o profeta trouxe alguns exemplos aqui, quando ele diz: olha, ele recebeu um convite para ir em tal lugar, de uns irmãos. Ele diz: olha, eu quero ir, mas o Senhor não me permitiu ir. O profeta diz: isto é ser um prisioneiro de Cristo. Você pode querer ir a tal lugar, você pode querer fazer uma coisa, mas Deus não te permitiu. Aí o profeta vem e diz: olha, tomara que o cristão, o real cristão, pudesse entender isso. O que é isso? O que é realmente ser um prisioneiro de Cristo? Ele já não opera mais pela sua vontade. Sabe o que ele faz? Quando ele olha para a sua palavra e diz: olha, eu devo ser batizado, ele vai lá e se batiza. A palavra minha: você tem que consertar a sua vida. Eu vou lá e conserto a minha vida. Por quê? Porque a palavra diz que eu devo fazer isso. É um prisioneiro de Cristo. Não é aquele que fica: não, mas lá na frente eu vou fazer. Não, mas lá depois, vou deixar para amanhã, e esse amanhã, e esse amanhã, e esse amanhã. E o que acontece? O desejo realmente de se entregar a Cristo se apaga. Quantas pessoas são dirigidas dessa maneira? O Espírito Santo trabalha e diz: não, agora vai. Não, agora eu vou me esforçar para servir a Deus. Agora eu vou me entregar minha vida, eu vou me batizar, eu vou consertar. Quando passa aquilo ali, só um gás. Passou. Foi embora. Não, eu vou continuar assim mesmo e tal. Dessa maneira. Como que Cristo tem a preeminência? Não tem. Não faz muito tempo, nós falamos aqui, o profeta ele diz bem assim, quando a pessoa diz assim: quando eu tiver a vontade, se eu tiver a vontade, eu vou fazer. Se me der vontade no coração, eu vou fazer. O profeta diz: não espere da vontade, faça de todas as formas. Quem ouviu isso? Se me der vontade, eu vou fazer isso. Não tem que dar vontade. Faça de todas as maneiras. Se Deus pediu, se Deus te chamou para aquilo, faça de toda maneira. Não espere: se eu sentir. Não espere sentir. Ele diz assim: olha, quando eu penso nisso, eu simplesmente vejo denominações desaparecerem da cena. Tudo mais simplesmente indo-se. Veja, quando eu vejo o grande propósito de Deus revelando a si mesmo, denominação desaparece. É Ele mesmo se desvelando a você. Não a denominação. Não, ele não está se desvelando através da igreja. Ele não está se desvelando através da denominação. Ele se desvela através da sua palavra. E ele diz: e quando eu vejo isso, ele se desvelando, o propósito dele, de Deus, revelando a si mesmo, a denominação desaparece. 146. Cristo, o mistério de Deus revelado. De se revelar em Cristo, a plenitude da divindade corporizada.
Então trazer essa plenitude da divindade corporizada para dentro de um povo, para que ele pudesse ter nas preeminências, trazendo ele para si, para dentro, para que ele pudesse comandar aí. Aí o profeta fala sobre a torre de controle. Quem já ouviu ele falar sobre a torre de controle? Já ouviram ou não ouviram? Amém? A torre de controle no coração, um lugarzinho onde Deus preparou para que Deus pudesse ali, dali habitar, dali mandar todas as ordenanças. A ciência diz que é do cérebro, né? Do cérebro vem tudo, onde você manda todos os neurônios, manda os, como é que diz, os sinais para você mexer isso, aquilo, tal. Mas Deus fala que Deus controla. A palavra diz que Deus controla dentro do coração. Salomão, com toda a sua sabedoria, disse que Deus pensa lá do coração. Você não pensava lá, porque Deus estava lá dentro. E quando Deus está lá dentro, Ele comanda todo o seu corpo. E diz assim, eu preguei aqui uma noite sobre um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, um prisioneiro, está vendo? Quando Deus faz ser seu prisioneiro, então você não pode fazer nada a não ser o que o Espírito diz para fazer. Paulo, com todo o seu grande intelecto, ele ensinou, ele foi ensinado por Gamaliel para ser um grande sacerdote ao rabi. Algum dia, ele tinha grandes ambições. Ele era intelectualmente um grande homem, grande autoridade, grande homem na nação, mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto. Sacrificar. E você acha que você vai ter que servir a Deus sem sacrifício? Não tem, irmãos. Adoração tem que ter sacrifício. Vocês saíram da casa de vocês para sentar aqui, tomar 1, 2 horas sentado numa cadeira. Às vezes incomoda uma coisa ou outra, mas é sacrifício. Outros pegaram a estrada com o irmão Genair, né, irmão Luciano e as irmãs. Outros estão aqui através da internet lá, na sua casa, conectaram conosco. É sacrifício. Vocês estão se abdicando de alguma coisa para estar aqui, para ouvir a palavra. Então é sacrifício a todo momento. Então você tem que sacrificar. Paulo, ele teve que sacrificar. Ele tinha grandes ambições, ele era intelectualmente um grande homem, grande autoridade, grande homem na nação, mas ele teve de sacrificar cada pedacinho disto. Veja, para se tornar parte da palavra, aleluia, para expressar a Jesus Cristo. Olha só, quando você sacrifica cada pedacinho para expressar a Jesus Cristo, que bênção é. É uma bênção para você. Cada pedacinho. Se tornar parte da palavra para expressar a Jesus Cristo. E ele sabia o que era dizer. Ele teve intenção de visitar um lugar. Alguns irmãos o haviam chamado, mas ele foi proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. Se o povo, um tanto espiritual, pudesse captar isso, fazer a vontade de Deus, não do homem. Ele somente podia fazer, o Espírito me proíbe. Estão vendo? Ele era um prisioneiro de Cristo. Então, esta pequena vidente, um dia que ele conhecia, Paulo sabia que ele tinha poder para expulsar aquele demônio. Porém, ele apenas podia fazê-lo conforme Deus o desejasse. Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Então agora eu vou fazer o que eu quero. Não. Mesmo recebendo o poder de Deus, ele só fazia aquilo que Deus o permitia fazer. Não é o reflexo de Jesus Cristo? Ele diz, se o Pai não me mostrar, eu não posso fazer. Mas ele sabia. Ele não sabia que tinha legiões de arcanjos, anjos e serafins ali de prontidão, e aqueles soldados incircuncisos batendo nele? Ele não sabia que era só ele falar alguma coisa, ou permitir
Um anjo matou 185 mil em uma noite. Um anjo. Então imagina que os arcanjos, aquelas legiões de anjos que estavam ali. Mas ele tinha que passar por aquilo. Ele tinha, ele podia, ele tinha poder, ele sabia que ele tinha poder para expulsar aquele demônio, porém ele apenas podia fazê-lo conforme Deus o desejasse. Dia após dia ele o seguia, clamando atrás dele. Porém um dia o Espírito lhe deu permissão, então ele a repreendeu. O Espírito que estava nela, estão vendo? Ele sabia o que era ser um prisioneiro. Ser um prisioneiro da palavra. Ser um prisioneiro do evangelho. Atual, real. Moisés, seus intelectuais, ele teve de perdê-los a fim de encontrar a Cristo para ser um prisioneiro. Então, quando Deus teve o mundo todo batido fora dele, e tudo do poderoso homem que ele era, permaneceu na presença daquela coluna de fogo aquele dia, ele foi encontrado simplesmente sem fala, ele nem mesmo podia falar. Ele disse, Deus tinha um prisioneiro então, vem, você não tente segundo a sua própria busca. Então Deus teve de revestir este homem, dotá-lo com poder suficiente, para que ele pudesse descer ali. Ele disse, Senhor, eu falei ao faraó o que tu disseste, e ele não quis fazer. Ele diz, então toma isso, teu cajado. Deus falando, isto é a palavra de Deus. Vai ali fora e aponta em direção ao oriente, chama moscas. Moscas vieram, a criação. Porque ele tinha um prisioneiro, a qual o faraó não poderia subordinar com nada. Ninguém mais poderia desviá-lo para nenhum caminho. Ele era um completo prisioneiro nos grilhões da palavra de Deus, atado somente ao assim diz o Senhor. Aleluia. Olha para onde Deus está nos levando. Sermos um prisioneiro de Cristo. Estarmos atados apenas no assim diz o Senhor. Nada mais. Se Deus puder obter para si prisioneiros assim, puta glória. Agora, é aí quando ele pode expressar as preeminências. É aí. Veja você, ele tem o homem ou a pessoa, de modo que ele não conheça nada a não ser a Cristo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Amém? Está bem? Isto é o segundo lugar. Primeiro, para se expressar completamente, Deus em Cristo. Segundo, para ter as preeminências, por isto, em sua igreja, o qual é o corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles, certo? E em terceiro, quero concluir com isso. Qual é o terceiro objetivo? Qual é o terceiro propósito? Do propósito tríplice de Deus? Para restaurar o reino à sua posição correta. Aleluia. Que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta aonde ele andava no frescor do entardecer com seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles. Aleluia. Isto foi feito, esta restauração através de Jesus Cristo, na morte, na cruz, aonde ele exterminou o pecado, pagou o preço do pecado com seu próprio sangue, amém? Nos remiu, e agora no entardecer, ele pode novamente ter o companheirismo com cada um de nós, no meio do seu povo. Não é algo futuro, é algo que tem acontecido. No entardecer haverá luz, Deus em meio do seu povo. Não é isso que nós lemos aqui? Nós temos lido. O Elias desse tempo final é Jesus Cristo. Um homem, Deus em carne humana, no meio dos seus filhos. Nós temos aprendido isso. Não é uma novidade para nós. Então essa restauração desse terceiro mistério tríplice já é uma realidade para nós. Porque vimos a sua glória, vimos a sua vinda, e agora estamos unidos com Ele. Casamento.
A união invisível já aconteceu. Então, Deus é o seu marido. Você é a esposa dele. Por isso, devemos estar posicionados como realmente uma esposa deve estar, ataviada para o seu marido. Não mais noiva. Esposa. A palavra já andou, o tempo já passou. Quando descido do anjo forte, ele diz o quê? O tempo não é mais. O tempo não é mais. Não há dúvida para nós quanto a isso. Se eu estiver falando ainda em inglês, para alguém que está nos ouvindo, você deve estudar. Volte aí, assista os cultos anteriores aí do nosso canal. Você vai ver o que realmente nós estamos falando. Não tem como a gente abranger todo o assunto em um único culto. Não tem. Mas o que temos aprendido é isso. Devemos avançar com a revelação. Não podemos ficar parados. Porque se nós pararmos, nós cairemos. Nós aprendemos que Eva caiu porque ela parou para razoar a palavra. Não pare para razoar a palavra. Somente creia. Se está escrito na Bíblia, não é para crer naquilo que não está escrito na Bíblia, não é para crer naquilo que não está na palavra, mas se está na palavra, então somente creia. Ele diz: agora, o pecado e a morte os havia separado de sua presença e de sua inteira expressão. Vocês entendem isso? Antes da fundação do mundo, para expressar todos os seus atributos, o que ele era. Portanto, se qualquer trinitariano aqui somente se soltasse um minuto, você poderia ver que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses, são três atributos do mesmo Deus, veja. São expressão. Pai, ele desejava ser um pai. Ele foi um pai. Ele foi um filho. E ele é o Espírito Santo. E o Pai e o Espírito Santo são o mesmo Espírito. Vocês veem? Vocês entendem? Amém. Não três deuses. Os demônios lhes disseram essas coisas para fazer de você um idólatra. Estão vendo? É um único Deus expresso em três atributos. Ser pai, ser salvador, ser filho, ser curador. Veja, são suas expressões. Eu quero seguir sem pressa só um pouquinho, de forma que até mesmo as pessoas que ouvem a fita entendam a ideia, que possam ver. Isso me levaria a voltas com aquele relógio, só com cada um desses assuntos. Porém, eu espero que eu esteja deixando isso suficientemente claro, para que vocês possam ver o que eu estou vendo. Vem? Deus expresso em Cristo, que era ambos Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. A plenitude corporalmente. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. Não é mais outro ser. Está aqui. Habita agora. Estão entendendo isso, irmãos? Não é algo que vai vir. Habita agora. Tem que estar dentro de você. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. As preeminências. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, os crentes. Não denominação. Nós chegaremos nisso dentro de alguns minutos. E se tirará isso de sua mente para sempre. Aleluia. Tem que ser tirado isso para sempre. Grupo. Tem que ser tirado isso para sempre da sua mente. Veja, mostrar-lhe o que causa isto pela ajuda de Deus, se Ele somente o permitir para nós. Qual é o seu propósito agora?
expressar-se como um filho, veja, e agora que nele possa habitar a plenitude da divindade corporizada. Eu tenho Colossenses colocado aqui bem diante de mim, vejam. Vem? Isso, através de toda a Escritura, esse que foi o propósito de Deus. Então, e através desta vida, deste filho, sua cruz, o sangue, diz aqui, de sua cruz, para que ele pudesse reconciliar consigo um corpo, uma noiva, o qual é Eva, a segunda Eva. E Deus deu isto em um tipo, como ele fez com Moisés e todos eles. A mesma coisa, ele fez em Adão e Eva, dando um tipo, que eles eram Cristo e a noiva. Ele é o segundo Adão, e a igreja é a segunda Eva. E enquanto a segunda Eva se compromete contra a palavra, não está ela fazendo a mesma coisa que a primeira Eva fez? O que é se comprometer com a palavra? Dizer, não, isso não é assim, isso não é para esse dia. Se comprometer com a palavra é isso. O vai dizer, não se comprometa com a palavra, deixe ela do jeito que ela está. Deus a interpretou da forma que o Espírito Santo nos deu. Não coloque interpretação na palavra, apenas creia. E enquanto a segunda Eva se compromete contra a palavra, não está ela fazendo a mesma coisa que a primeira Eva fez? A congregação diz amém, tentando dizer, bem, isto foi para alguma outra era, e nós chegaremos nisso dentro de alguns minutos. Se ele diz que foi para uma outra era, como pode ser uma outra era, quando ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Porém, Deus tem proposto isso, e o oculto ao sábio, porém Deus tem proposto isso, e o ocultou aos sábios e entendidos, e o revelou aos pequeninos predestinados, que foram predestinados para recebê-lo. Somente alguns teriam esse privilégio de receber isto, outros não teriam. Estaria completamente fora do quadro. Por isso que você pode falar, pode pregar, dizer as coisas, mas eles não vão conseguir ver. Eu compartilhei, eu creio que eu postei aquela citação, que você pode ouvir a verdade todos os dias da sua vida, e mesmo assim, se o Espírito Santo não estiver aí para revelar a você, você não vai ver, você não vai compreender. Quer ver onde foi esta citação? Isso, na era da igreja de Esmirna, 111, parágrafo. Eu postei no grupo. Na era da igreja de Esmirna. Mas este mestre era um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro aí, você não teria ouvido a verdade e a recebido pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. Por isso a necessidade do Espírito Santo, para você compreender isto. Amém? Então, o propósito tríplice de Deus, expressar, se dar a conhecer, se expressar completamente, Deus em Cristo. Segundo, ter as preeminências, ter o direito de comandar. Esse é o segundo propósito de Deus com cada um de nós. E o terceiro, nos colocar em posição. Nos colocar em posição para a restauração do reino. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra concedida-nos nesta noite. Que tu possas, ó Pai, nos continuar falando de uma forma especial, como sempre tem falado, nos ensinando, nos exortando, para que assim, ó Pai, possamos ouvir e entender o teu plano, o teu programa do dia em que nós estamos vivendo.
Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos e nos posicionar pela Tua santa palavra. Abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco, ó Pai. Abençoando suas vidas, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Nós te damos graças por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um louvor. Agradecemos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Nosso irmão Jailson aí da Paraíba, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Otto Weisman aqui de Ariquemes, irmã Rutileia de Ariquemes, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Alex Araújo e família, Carapicuíba, Deus abençoe, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Deus abençoe, irmão Otto Weisman, já falamos, né? Irmão Carlos, também Gomes Jandira, São Paulo, Deus abençoe a todos, e com certeza o pastor Ailton também está conosco conectado. Deus abençoe a todos, nossos irmãos que não conseguiram comunicar suas audiências, sendo todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir um louvor. Quero pastor Ailton Dantas está conectado. E ver o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim Tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, e apenas me entregar e crer. Esquecendo de todo cansaço, porque é impossível que este caminho não me leve a Ti. Quero morrer a cada dia e me esvair nessa sangria, até que ao fim em mim não haja mais nada além de Ti, Senhor. E então aproveitar as horas de adversidade
estas feridas. Eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. À perfeição. Aleluia, glória a Deus. A perfeição. Santo é o nome do Senhor. Amém.